Podem sentar, meus queridos. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que Deus te faça prosperar todos os propósitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos direto aqui para a palavra, que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 18. Efésios 5, 15 a 18. Diz assim o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, e pedimos que ela venha agora como espada de dois gumes, alcançando o nosso espírito e produzindo em nós toda a transformação, todo o processo de santificação desejado por ti, para que essa palavra cumpra todo o propósito para o qual ela nos está sendo enviada, em nome de Jesus. Faça, Senhor, neste lugar todas as coisas estarem sujeitas ao poder do teu Espírito Santo, a quem nós entregamos a soberania, e não permita, Senhor, que nada venha roubar a compreensão da tua palavra, a revelação daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim o texto, né? Ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A orientação do Espírito para nós, nessa manhã, nesse dia valioso, precioso de ceia, é que nós não vivamos como cristãos carnais. Cristãos que são cristãos por conhecerem a Jesus, mas que na verdade vivem uma vida sem discernimento. Uma vida onde as pessoas, ao invés de serem guiadas pelo Espírito, elas são guiadas pelo curso deste mundo. Elas são influenciadas pelas situações da vida, não é? Muitas vezes um cristão conhece a Deus, conhece o poder da fé, mas quando ele se depara diante de alguma circunstância contrária, ele simplesmente desiste, ele muda de rota, ele volta a um comportamento que era um comportamento de antes de conhecer a Cristo, né? Então, esses cristãos, a gente convive com pessoas assim, eu creio que no ambiente de trabalho, de estudo, na própria família, muitos cristãos, eles são tomados de ansiedade, dominados pelo medo. Eles não vivem por fé, mas são conduzidos pelas circunstâncias da vida, né? Em vez de serem instrumentos para influenciar o mundo, eles acabam sendo influenciados pelo mundo. E o conselho do Espírito, a voz do Espírito para nós, nesse dia, nessa manhã, é vivermos com sabedoria. Ou seja, vivermos não uma vida determinada por circunstâncias que nos fazem só ficarmos desistindo, fugindo de situações, não enfrentando problemas ou paralisados porque algo nos bloqueou, mas que nós possamos, pelo poder de Deus em nós, vivermos em intimidade com Deus e termos não só as estratégias de Deus para vencer os obstáculos, para mudar as circunstâncias, como também nós tenhamos o poder dele para que realmente tudo na nossa vida possa ser transformado. Uma coisa que eu quero que você saiba, que você entenda e tenha isso gravado no seu espírito, na sua mente, na sua memória. Não há área na sua vida que não possa ser mudada e transformada pela presença e pelo poder manifesto de Deus. Amém? E você pode pensar, mas por que essas áreas não foram transformadas ainda? Porque ainda falta um mergulho seu, ainda falta
uma atitude de busca sua. Ainda falta um crescimento espiritual que você precisa e pode buscar para que realmente você veja todas essas barreiras caindo, todas essas situações se transformando e aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumprindo na sua vida, não é? Então a exortação aqui do apóstolo Paulo na carta aos Efésios é vivermos uma vida não como nécios, mas uma vida como sábios. Uma vida não como pessoas que são guiadas por circunstâncias contrárias, por influências lá de fora na nossa vida, mas sim uma vida guiada pelo Espírito Santo, onde nós tenhamos clareza de qual é a vontade de Deus para nós e nós possamos realmente vê-la se cumprindo pela manifestação do poder de Deus através da nossa fé, né? Então, ele diz assim, o conselho é vivermos com sabedoria, e isso envolve dependência de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando é que nós vamos conseguir ser esses sábios que o texto está requerendo aqui? Quando nós aprendermos a depender de Deus. Fazermos as coisas mais segundo a direção do Espírito e menos segundo o nosso próprio entendimento. Há muitos cristãos que fazem as coisas da sua cabeça. Não buscam a Deus, não perdem direção a Deus. E por causa disso, a vida delas acaba se tornando uma vida sofrida, uma vida de mau testemunho, né? E ele diz assim, remindo o tempo, ou seja, não permitindo que o pecado desorganize a nossa vida e nos roube a conquista e a produtividade, né? Então, o que precisa ser uma decisão nossa? De vivermos com cristãos verdadeiros, cristãos que vivem pela fé, cristãos que vivem sob o governo do Espírito Santo, que têm uma vida de santidade, que por sua vez produz intimidade com Deus e clareza do que Deus quer para nós em cada momento da vida, em cada decisão. Porque se nós não vivermos assim, continuaremos sendo cristãos, continuaremos sendo detentores da salvação, mas o nosso testemunho será ruim. E a nossa vida não será uma vida completa e nem feliz. Você consegue compreender? Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui aos Efésios, sejam cristãos de verdade, não fiquem na superfície, não sejam cristãos por conhecerem a Jesus, mas não viverem tudo que Jesus tem para vocês. Ou seja, vivam uma vida de plenitude, vivam uma vida gerada na intimidade com Deus. Você consegue compreender que tem muita gente que vive superficialmente a fé? Vem na igreja socialmente, né? Faz as coisas meio do seu jeito, não tem líder, não tem pastor, não ouve a voz de Deus, não consegue tomar decisões guiadas pelo Espírito, porque nem intimidade com o Espírito suficiente tem para poder tomar suas decisões. Mas Deus está fazendo aqui para nós hoje uma exortação, para que nós não vivamos assim, mas possamos viver a plenitude que há em Deus, e a plenitude que há na vida que Deus tem preparada para nós, pelo fato de buscarmos essa vida íntima com o Espírito e essa vida que realmente conhece a Deus e vive a vontade de Deus. Essa vida ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é uma vida de conquistas, de realizações, ela é uma vida com saúde, ela é uma vida com alegria, ela é uma vida com prosperidade, ela é uma vida com muita unção, transbordando da nossa vida para alcançar outras vidas. E isso traz satisfação interior, isso produz realização, não só no nosso coração, mas produz também a alegria de Deus conosco. E eu profetizo que é você a pessoa que vai conseguir viver essa vida, porque você não vai viver na superfície, você não será uma pessoa conduzida pelas circunstâncias, você não vai viver dirigido pela sua alma nem pela sua carne, mas você vai ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que vai viver no centro da vontade de Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Dá um aplauso aí. Este é um século de distração. Para muitas pessoas, o tempo está passando. Pense agora até na juventude de hoje. Para muitas pessoas, o tempo está passando. E essas pessoas não estudaram, essas pessoas não se formaram, essas pessoas não têm um emprego, essas pessoas não formaram uma família, essas pessoas não geraram filhos,
essas pessoas não construíram um legado, elas não ganharam almas, elas não influenciaram ninguém, muito pelo contrário, elas estão completamente influenciadas pelo mundo e pelo diabo. E a vida delas é uma vida escravizada, uma vida roubada. Já ouviu falar da geração nem? O que é a geração nem? É a geração que nem estuda, nem trabalha, nem sabe nada, nem está aí com nada. É a geração dos manos. Só tem um boné virado para trás, um tênis falsificado da China, que ele pensa que é um Nike, uma calça tudo meio furado, um negócio todo meio rasgado, e vamos aí curtir o Coringão, vamos divertir, vamos sobreviver, né? Isso é uma crítica a pessoas que vivem assim? Não. É só uma constatação de que essa geração está perdendo algo que o tempo está roubando delas, que o mundo está roubando delas, sem que elas percebam. Porque elas chegarão lá na frente, vão ficar em idade avançada e vão falar: pô, minha vida passou e eu não fiz nada, não construí nada para mim. Eu não gerei nada, eu não tenho o que deixar para as pessoas, né? E muitas vezes, tristemente, o que se perde na vida dessas pessoas é o que existe de mais valioso, que é a própria identidade delas, ou seja, elas poderem se amar, elas poderem estarem satisfeitas consigo mesmo, porque essa vida vazia, ela termina em frustração. Então, quando essas pessoas chegarem mais para frente, elas vão ser frustradas de terem vivido assim, elas vão carregar frustração e culpa sobre si, porque elas vão pensar: por que eu não estudei, por que eu não trabalhei, por que eu não casei, por que eu não construir nada para mim, né? E, principalmente, o que essas pessoas perdem é de viver a plenitude que Deus tem para elas, porque todo aquele que decide crer em Cristo, se ele trilhar a carreira da santificação, se ele realmente buscar mergulhar em Deus para viver a plenitude de Deus, Deus não negará a ele essa plenitude. Então, se você está aqui, você decidiu andar com Cristo, ande com Ele em integridade. Ande com Ele em intensidade. Ande com Cristo em profundidade, porque isso vai fazer você ser feliz, você vai ser santo, você vai ser próspero, você vai ser abençoado e você vai ser uma bênção na sua vida, na sua família, onde você for, você será um cristão cheio do Espírito Santo. Você recebe isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Ele diz assim: é preciso remir o tempo e buscar conhecer a vontade de Deus, né? Então, olha o que ele diz aqui no versículo 17. Coloca para mim aí o versículo 17 no telão aí. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Então, ele está falando: não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Isso representa deixar de sermos guiados pela carne e conhecermos a direção do Espírito. Amém? Existe esse perigo da gente conhecer Jesus, mas a gente não está vivendo a vontade de Deus. E por que a gente não vive a vontade de Deus? Porque a gente não a conhece. Muitos cristãos hoje vivem uma vida rasa, onde não aprenderam a ouvir a Deus, pouco falam com Deus e também não conhecem a palavra de Deus, porque não pega a Bíblia para ler, não tem um tempo devocional, não tem uma vida devocional. E a gente, sendo alertado por isso aqui neste lugar, precisamos reverter isso, porque o que está do outro lado? Nessa mudança de rota, nessa opção por uma outra alternativa de vida, que é uma vida em profundidade com Deus, uma vida mergulhada em Deus. Ali está o que a gente sonha. Ali está a realização dos sonhos não realizados, ali estão as conquistas que a gente nem imagina, ali está a prosperidade prometida pela palavra de Deus, ali está o fato da gente construir uma família ou viver em família com a salvação cobrindo os nossos queridos. Então, isso tudo é algo que Deus tem para nós e que compete a nós mesmos buscarmos. Não vivermos uma vida de insensatez, mas buscarmos conhecer em profundidade
a vontade do Senhor. Isso representa deixar de sermos guiados pela carne e conhecermos a direção do Espírito. Coloca para mim agora o versículo 18. O que ele diz no versículo 18? Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, uma das coisas que muitas vezes deixa a nossa vida no meio do caminho, ou seja, Deus tem um grande projeto para nós. Deus quer fazer coisas poderosas na nossa vida. Deus quer nos fazer felizes como nós sonhamos. Deus quer produzir na nossa vida coisas que a gente nem consegue imaginar, de tão maravilhosas que são. Mas a gente está no meio do caminho, por quê? Porque a gente ainda está preso ao passado, a gente ainda tem coisas na nossa vida que nós não renunciamos. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso renunciar ao vinho. Ou seja, são aqueles cristãos que ainda bebem, aqueles cristãos que ainda fumam, aqueles cristãos que ainda têm uma vida sexual errada, fora do casamento, acessando coisas impróprias, impuras na internet. Ou seja, enquanto a nossa vida estiver mesclada com essas coisas que o mundo faz, será difícil nós conhecermos a vontade de Deus e experimentarmos esta vida. Mas se nós decidirmos pagar esse preço de renunciar ao mundo, de renunciar ao pecado e mergulharmos em Deus, olha, eu quero te dizer, esse mergulho vai fazer um reboliço santo na sua vida. A sua vida vai ser transformada radicalmente e você vai se alegrar muito por dizer: eu estou vivendo experiências sobrenaturais com Deus. Quem deseja isso para si, dá um aplauso aí ao Senhor. Obrigado, doutor Maurício. Então vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho aqui não precisa ser comparado só à bebida, mas há coisas que muitas vezes nos divertem, nos alegram, ocupam muito o nosso tempo, e ocupam tanto o nosso tempo que não sobra tempo para a gente estar com Deus. Do que Deus está falando hoje? De uma busca nossa por mais intimidade com Deus. E eu sei que essa palavra está sendo trazida aqui porque isso vai acontecer com cada um que está aqui. Nós vamos buscar mais a Deus nos próximos dias. 2025 vai ser um ano de bastante busca. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. Então nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos estar mais na intimidade de Deus e, consequentemente, Deus se manifestará muito mais gloriosamente nas nossas vidas para restaurá-la, para edificá-la, para restituí-la e para criar na nossa vida novidade de vida, como profetizou aqui o pastor Edu logo que começou. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor está confirmando a palavra. Muitas coisas novas da parte de Deus, muitas coisas novas do reino do Espírito vão ocupar a sua vida a partir deste culto. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor. E qual é a parte que te cabe? Somente buscar a Deus da forma como Ele está falando aqui nessa palavra. Amém? Renunciando às coisas do mundo, renunciando ao estilo mundano, desocupado, despreocupado de viver, mas falando, não, eu preciso buscar Deus. Eu preciso que Deus restaure a minha vida, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero construir coisas boas, eu quero prosperar, eu quero ser influente na minha família, eu quero que minha família veja que Jesus transformou a minha vida, a ponto deles crerem pelo meu testemunho. Isso precisa ser desejado por nós. Porque senão o tempo fica passando e a gente fica sempre, desculpa a expressão que eu vou usar, mas sendo um crente meia boca, sendo um cristão mais ou menos. Não é essa a vontade de Deus para você, porque também não é mais ou menos os resultados, as bênçãos, as conquistas que Deus quer te entregar. Ele quer te entregar coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas. Mas Ele só vai poder fazer isso se você desejar e se você buscar. Não as coisas boas e maravilhosas, mas a Ele. Porque quando a gente busca o Senhor, as coisas maravilhosas vêm, as conquistas tremendas, inimagináveis, elas acontecem. Amém?
Deus tem o poder de nos surpreender. Então, pode se preparar, porque Ele vai te surpreender e vai fazer coisas que você não imagina. Mas qual é o preço disso? Uma entrega, uma busca maior a cada dia. Amém? Isso fala de uma busca pela intimidade de Deus, não é? Sermos cheios do Espírito Santo, de um encontro pessoal com Deus no lugar secreto. Não é aquele encontro de 3 dias, o qual Vamos, de novo, vocês captaram rápido, mas precisa mais gente falando. Não é aquele encontro de 3 dias que Aquele é tremendo, porque ele tem um propósito específico. Mas esse aqui é um encontro que a gente pode ter a qualquer momento, na casa da gente mesmo. De que forma? Buscando a Deus. Parando tudo, desligando o celular, desligando a televisão, se afastando um pouco da família e falando assim, eu quero ficar com Jesus. E isso, queridos, é poderoso. E isso é transformador. Isso nos leva a sermos transformados por Ele desde o nosso espírito, e isso nos faz sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Isso fala de uma busca pela intimidade de Deus, de um encontro pessoal com Deus no lugar secreto. O que é o lugar secreto? É aquele lugar onde está você e Jesus. E o estilo de vida que a gente vive no mundo hoje, ele é esse estilo de distração, de dispersão. Às vezes você vai fazer uma coisa importante do seu trabalho, você está mandando uma mensagem para alguém do trabalho, você está fazendo uma coisa importante relacionada com a sua família, com seus filhos, entra uma mensagem, entra aquele pop-upzinho assim que te avisa que alguma coisa está acontecendo, que alguém foi preso, que uma notícia está acontecendo, e aí você já se dispersa porque você quer saber aquela notícia, você já quer entrar na estatística do pastor Edu, e aí você vai mandar uma mensagem também para outra pessoa, ver essa mesma notícia, e você se perde, você até esquece aquilo que você ia fazer. É ou não é verdade? Então, a gente precisa dar uma brecada nisso. Porque as pessoas que estão no mundo, elas estão enredadas por esse processo e elas não conseguem sair disso. Muitas pessoas estão presas nisso aqui, numa teia de informação, numa teia de contaminação. Os homens que entram num processo de se alimentar de imoralidade sexual aqui através da internet, ficam enredados por isso, ficam presos por isso, só Jesus para libertar eles, se eles desejarem, e clamarem a Deus, e pedirem para Deus essa libertação, porque senão eles ficam presos. E por quê? Porque as pesquisas já mostram que até as ligações cerebrais, os neurônios deles são alterados pelo poder do estímulo que isso traz para a vida dessa pessoa. Isso vai mudando ela de dentro para fora, ela vai se tornando uma pessoa com alto nível de ansiedade, com alto nível de desejo que não se cumpre. Então isso é terrível, isso é destruidor, isso é um problema muito sério para o cérebro das pessoas, para a alma das pessoas, para os relacionamentos das pessoas. Então a gente precisa aprender isso, se libertar disso aqui, se libertar do nosso dia a dia, né? Quando eu falei que é preciso renunciar ao vinho, talvez o vinho é o excesso de trabalho, é o excesso de preocupação, é a correria para lá e para cá, tentando resolver os problemas. Você vira um bombeiro da sua própria vida, porque tem um incêndio aqui, um incêndio lá e um incêndio lá, e você quer apagar todos os incêndios, mas no fim, quando acaba o dia, você apagou tanto incêndio que você está exausto, você está cansado, você está estressado, e você não consegue nem falar com Deus, você não consegue nem agradecer a Deus pelo seu dia, e você desmaia na cama. Mas no outro dia, e começa de novo o bombeiro entrar em ação. Para com isso. Deus está falando assim, me busca. Entra comigo no secreto, conheça a minha vontade, receba a porção da minha cura e do meu poder, e tudo vai acontecer pela manifestação da minha glória. Os problemas se resolverão muito mais fácil, e não vai ter tanto incêndio para você apagar, você vai conseguir estar no centro, e as coisas girarão em torno de você, em vez de você ficar como um cachorrinho que corre atrás do rabo. Você consegue compreender? Coloca para mim aí Mateus 6:5, que agora Jesus vai para
Aplicação prática disso aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Mateus 6, 5 e 6. Diz assim: e quando orardes, cristão precisa orar, tá? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Então, isso aqui representa o quê? Uma experiência de estarmos diante de Deus, de pararmos tudo, de fecharmos a porta do nosso quarto e entrarmos no secreto com Deus. É você e o Espírito Santo. É você e Jesus ali diante dele, né? Dedicando aquele tempo a ele, renunciando às outras coisas, renunciando à convivência das pessoas, renunciando aos apelos do celular e das necessidades outras da vida, mas dando uma parada. E agora, como nós vamos passar por um tempo de recesso aí, né, por causa das festas, da virada do ano e tudo mais, justamente em vez de você se entregar só à diversão e ao entretenimento e à comilança do final do ano, dedique um tempo para você buscar a face de Deus, para você ouvir a voz de Deus e pedir para Deus: Senhor, que planos o Senhor tem para mim em 2025? O que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Quais são as áreas que estão com problema? Coloque essas áreas diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui nesse jejum, estou aqui nessa busca contigo para o Senhor me mostrar o que está errado. Como é que muda essa sorte? Porque eu não quero viver mais um ano com esses problemas. E Deus vai responder. Porque eu quero te dizer que não existe quem busque e não encontre, quem bata e a porta não se abra, quem peça e não receba. Então, quando você buscar a Deus, quando você orar a Deus, quando você jejuar o Senhor, buscando a intimidade dEle, buscando a direção e as soluções dEle para a sua vida, você vai obter respostas e você vai ver que coisas que estão aí na sua vida há anos para serem modificadas, vão se modificar em questão de pouco tempo. Quantos recebem isso como uma palavra profética, liberada em nome de Jesus? Dá um aplauso ao Senhor. Esta experiência de estar na presença de Deus, em uma relação pessoal, em oração e jejum, é algo poderoso, é algo transformador, que muda não só você, mas muda as circunstâncias ao redor da sua vida. E quando você viver essa experiência, você vai lembrar de mim e vai agradecer a Deus pela minha vida, por eu estar sendo instrumento dessa mensagem hoje. Porque realmente coisas poderosas, coisas transformadoras acontecem quando você entra nesse secreto com Deus. E a igreja hoje precisa muito disso, porque a gente tem um mundo lá fora, a gente tem um estilo de vida aí fora que nos convida à distração, à dispersão e à superficialidade. Mas quem são os cristãos que vão prevalecer? Quem são os cristãos que vão cumprir a vontade de Deus? Quem são os cristãos que vão viver as delícias de Deus nesse tempo? Aqueles que optarem pela intimidade do Espírito Santo e pela profundidade em Deus. Eu estou falando de você. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Mateus 6, 5 e 6 fala sobre entrarmos no lugar secreto para orarmos. Mas tem também Mateus 6, 17 e 18. Coloca para mim aí, por favor. Mateus 6, 17 e 18. Diz assim: tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto. A oração é em secreto, o jejum é em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, é a palavra de Deus empenhada, que quando buscamos a intimidade de Deus e oramos em secreto, vem recompensa, vem resposta.
vem transformação, vem milagres. Amém? E também quando ainda associamos a oração com o poder do jejum, que quebra cadeias no mundo espiritual, que põe por terra fortalezas, que anula o poder de principados e potestades que nos resistem, nessa hora aí o que acontece? Recebemos também a promessa de uma recompensa infalível, uma recompensa que virá, trazida pela manifestação gloriosa do Espírito Santo. Então, esta é uma experiência, primeiro, de esvaziamento, onde Deus nos mostra as coisas que devemos renunciar, os pecados que estão bloqueando as nossas conquistas, os quais, ao serem revelados por Deus, confessados e perdoados, deixarão a nossa forma de ser e deixarão de ser um bloqueio na nossa vida para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Eu estava lá no passado, alguns já conhecem essa história, num jejum de 7 sábados para que Deus mudasse a minha sorte do ponto de vista emocional, porque eu estava separado, divorciado, e fazia 5 anos quase que eu estava esperando por uma restauração de Deus, uma reconstrução da minha vida conjugal, e nada acontecia. Então fui buscar a Deus no lugar secreto, em jejum e em oração. Eu entrava na sexta-feira às 18 horas e só saía no sábado às 18 horas. 24 horas fechado no quarto. Naquela época, que era mais jovem, sem comer e sem beber nada. Hoje já não dá mais para fazer jejum sem água, é perigoso. Faz mal para a saúde. Mas naquela época, que era bem jovem, fazia isso. E era impressionante, porque abria mão das coisas lá fora, do entretenimento, dos passeios, até da comida, mas na presença de Deus era Deus falando comigo audivelmente. Audivelmente. E me mostrando coisas na palavra. E um dia eu falei, Senhor, por que a minha vida está presa? Por que eu não consigo encontrar alguém? Eu não consigo me libertar do passado? Deus falou assim para mim, todas essas fotos que você tem aí dentro do seu guarda-roupa, do seu primeiro casamento, essas fotos que depois de 4 anos você ainda chora em cima delas, porque você acha que você vai ser feliz porque você perdeu um relacionamento, você perdeu um casamento. Essas fotos todas que estão aí dentro do seu armário, elas são como ídolos. É como se tivesse um monte de imagens de escultura aí dentro desse guarda-roupa. Pegue tudo isso, tire daí e entregue para sua ex-esposa. Eu acabei o jejum, botei tudo dentro de uma sacola, fui levar na casa dela. E de uma forma sobrenatural, naquele dia eu fui liberto, porque foi a primeira vez que depois de 4 anos e meio de separado, eu me senti solteiro pela primeira vez. Então, quando nós adentramos a presença de Deus, com essa busca no lugar secreto, orando e jejuando, Deus quebra cadeias no mundo espiritual. Eu fui liberto no mundo espiritual da idolatria, do pecado da idolatria, que era um pecado que eu nem sabia que eu tinha, que eu nem enxergava. Mas aquilo me prendia no espiritual e me prendia no emocional também. E quando houve essa libertação, minha vida deslanchou. Poucos dias depois, Deus mostrou com quem eu ia casar e me fez casar com a apóstola Cláudia, que foi não a mulher que eu imaginava ou que eu pensava que ia ser bom para mim, mas a mulher que Deus tinha preparado para mim. Amém? Então, quando nós entramos nessa busca íntima com Deus, Deus nos mostra os pecados que estão ocultos na nossa vida, as coisas que nós devemos renunciar, as posturas que nós devemos nos arrepender e confessar diante de Deus. E aí realmente existe uma libertação e uma mudança. Amém? Essa também é uma experiência de refrigério. Na presença de Deus nós somos apacentados e curados. Um outro problema de ordem emocional. Perdi meu pai muito cedo. E um dia, quando estava assim, numa oração, num tempo ali de busca a Deus, de joelhos dobrados diante de Deus, comecei a falar ali da minha frustração, que eu sentia quando colocava outras pessoas
na figura paterna, ou seja, projetava a minha carência de paternidade em pessoas, em amigos mais velhos, em professores da faculdade, quando me tornei cristão, num pastor. E começava a querer que o meu pastor se comportasse como o meu pai. Isso é impossível. A relação espiritual do discipulado é uma paternidade, é uma maternidade, mas espiritual, não emocional. Se ela se tornar emocional demais, ela pode se tornar nociva, ela vai se corromper e ela vai produzir dano. Mas se nós olharmos a figura paterna de Deus nos nossos líderes, então isso será saudável, porque nós não vamos olhar para o homem, nós não vamos querer um comportamento emocional do homem, mas nós vamos ver o amor de Deus, a unção de Deus presente na vida das pessoas. Mas eu tinha esse problema de necessidade de cura na minha alma, porque eu estava em processo ainda de transformação, de cura, e todos nós estamos. E aí o que aconteceu? Eu estava lá chorando diante de Deus, e falando assim: meu líder não me dá atenção, meu líder não liga para mim, meu líder não me responde, meu líder não me cuida, meu líder não me ama. Já sofreu dessa doença? Já tem alguém aqui que sofreu dessa enfermidade de alma? Seja curado em nome de Jesus. Né? Se o teu líder não liga para você, liga você para ele. Mas faz a ligação via satélite, ora por ele que você vai ver que ele vai te ligar. Não é ligar no WhatsApp, é querer cachorrinho, que ele mande cachorrinho de coraçãozinho para você. No WhatsApp, gatinho dando tchau, bom dia. Não, é orar pelo seu líder, falar: Senhor, eu quero estar perto do meu líder. Deus traz o líder para bater na porta da sua casa. É verdade, porque a gente não pode esquecer que aqui nós não somos simplesmente pessoas que se conhecem, se amam, se gostam emocionalmente. Existe um vínculo espiritual que define a participação da minha vida na sua vida, da sua vida na minha vida. Nós estamos ligados espiritualmente. Nós somos um corpo unido por um vínculo espiritual que é o amor de Jesus, que é a escolha de Jesus, de que nós creiamos nele e sejamos os filhos da família da fé. Amém? Então, o que aconteceu nessa experiência, nessa oportunidade? Eu estava ali chorando, choramingando, com aquela enfermidade de alma ali diante do Senhor, mas graças a Deus estava no lugar certo, né? Estava diante do Senhor, de joelhos e falando com Deus. E Deus começou a falar comigo. E falou assim: ó, o seu pai biológico, eu tirei. Isso formou uma ferida na sua alma. Agora, eu estou te dando um pastor. E ele terá uma influência benéfica, positiva na sua vida. Mas você precisa se relacionar com ele como um pastor. Ele é só o seu pastor, ele nunca vai ser seu pai. Aliás, eu queria te dizer, Fábio Abud, que eu não quero que você chame mais ninguém de pai, nem ponha ninguém na posição de um pai para você. Porque a partir de hoje eu quero que você saiba, entenda e creia que o seu pai sou eu. Fui curado. O filho carente deixou de ser o filho carente, se tornou um pai de multidões. E em segundos, uma coisa que eu carreguei comigo, essa dor, que eu carreguei comigo essa carência paterna, esse choramingo, esse sofrimento, anos, em segundos Deus falou: chega, para, seu pai sou eu. Todo amor, toda proteção, toda provisão, toda resposta, todo socorro que você precisar, eu, o Senhor, o teu Pai celestial, vou te dar. E isso é uma fala dentro do Espírito, então cura a gente de uma forma sobrenatural. Acabou aquele problema para mim. Então, no lugar secreto, nossos pecados são apontados. No lugar secreto, nós somos libertos. No lugar secreto, nós somos apacentados e curados por Ele. Amém? No lugar secreto, é o momento de falarmos com Deus, colocando diante dEle os nossos anseios e aflições. Você está aflito, você está angustiado, você está preocupado com o futuro, com alguma coisa, com uma pessoa da sua vida que não se converte, com um relacionamento tão próximo de você, que em vez de te trazer paz e alegria, te aflige, te faz sofrer, e você acha que essa pessoa não vai mudar nunca. Leve isso para Deus. Leve isso para o lugar secreto. E ali, coloque diante de Deus seus anseios, seus temores, suas aflições.
mas esse momento também é um momento riquíssimo de ouvirmos a voz dele e de sermos instruídos por ele especificamente. Quando a gente está ali no secreto com Deus, Deus fala conosco na palavra. Deus fala conosco dentro do nosso espírito. Eu quero profetizar aqui que você vai viver uma experiência dessa, nesse fim de ano, nessa virada de ano, buscando a Deus por algo que você precisa, por algo que você quer muito, por uma situação que está crônica na sua vida e que não mudou, e você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. O Espírito Santo vai falar com você e vai dizer, faça assim, faça isso e faça isso. E você vai fazer e o resultado virá. Quem recebe aí em nome de Jesus. Deus te abençoe. É também um momento de conquista e de recebermos bênçãos, porque a promessa é exata, a promessa é infalível. Ele diz, quando você em secreto colocar diante de Deus as suas petições, o Pai que vê em secreto, o Pai que ouve em secreto, Ele te recompensará. Mateus 6,18. Então preste atenção, o lugar secreto é o lugar de gerarmos vida, de gerarmos salvação, de conseguirmos estratégias, de recebermos uma unção, de conquistarmos almas para a nossa célula. Tem gente que fala, minha célula não vai, minha célula não anda. Vai para o lugar secreto. Faz um jejum, não é jejum de se matar, não precisa ficar lá, eu vou ficar com inanição, vou ficar magro, vou ficar um chupa-cabra. Não é isso, não é jejum de se matar, é jejum de ficar com Ele. É jejum de correria, é jejum de distração e de dispersão. É foco em Deus, eu e o Senhor Jesus. Eu e você, Espírito Santo, querido. E aí Ele vem e fala poderosamente. E aí Ele vem e gera para nós conquistas. Nessa hora a gente entra no mundo do Espírito e tira de lá o quê? Vida, conquistas, bênçãos, poder de Deus. Amém? O que Jesus fazia? Estou terminando essa palavra agora. Como é que era a vida de Jesus? Jesus entrava na madrugada e começava a orar a Deus. E pelo que ele orava? Primeiro, pela presença do Espírito na vida dele, pela manifestação do poder do Espírito na vida dele, e para que as multidões viessem a ele. Então, às vezes, ele passava um tempo lá na madrugada, jejuando o quê? O sono. Quando você vem aqui na oração das 6 horas da manhã, você está fazendo um jejum de sono. Então, se preocupa menos, reclama menos da vida e vem aqui orar. Esse jejum de sono, a sua oração aqui nesse monte aqui, né? Porque agora está a modinha do monte aí, tá bom, vai no monte, pode ir, está abençoado para ir no monte, mas vem nesse monte aqui também, 6 horas da manhã, né? Que aqui tem um monte aqui, faz anos que está o monte aqui, às vezes o monte fica meio esvaziado, tem 1 ou 2 aqui só orando aqui no monte. Então vem para o monte aqui de madrugada, que você está jejuando, um sono, é um dia só na semana, mas você vai ver como esse jejum no monte vai trazer libertação e cura e resposta e milagres, né? Jesus passava ali algumas horas da madrugada orando. E o que isso produzia no dia seguinte? As multidões vinham a ele e eram por ele curadas de doenças, enfermidades e opressões demoníacas. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Esse é o momento de conquistarmos bênçãos no mundo espiritual. Diga assim comigo, a minha conquista não é feita só aqui na terra. Ela é feita primeiramente no mundo espiritual, quando eu estou de joelhos. Amém? Diga assim, há poder nos meus joelhos. Quando eu me ajoelho, Deus responde. É verdade, experimenta isso, né? Deus está direcionando a igreja El Shaddai a ser uma igreja íntima do Espírito, focada em Deus, com resultados palpáveis na vida. Eu declaro isso. Você vai ser um cristão que conhece a Deus. Você não será um cristão carnal nem superficial. Você será alguém que terá a plenitude de Jesus Cristo presente no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, nas suas finanças. Quem recebe isso?
Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor. Mas qual é o preço para que isso aconteça? A busca a Ele. A busca a Ele. É um momento de conquista, onde recebemos bênçãos, onde recebemos dons, onde somos revestidos do poder sobrenatural de Deus, onde deixamos de lado o vinho da dispersão, da distração, o vinho da diversão, e nos entregamos a essa experiência maravilhosa de estarmos face a face com Deus para sermos cheios do seu Espírito. Moisés passou muitos dias assim na presença de Deus, e quando ele voltou, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Quando nós passamos tempo com Deus, saímos da presença de Deus santificados, purificados. As pessoas nos abraçam, elas são quebrantadas. As pessoas percebem que nós fomos ali transformados, que nós estivemos íntimos com Jesus e percebem em nós o amor, a sabedoria de Deus, porque Ele nos instrui. Essa semana eu fui ter um encontro com uma pessoa, e era um encontro assim, importante, uma coisa de um nível assim, de repercussão, de impacto muito maior do que a gente possa imaginar. E eu falei: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu jejuei 3 dias, mas foi tão maravilhoso, porque eu estava ali em jejum, em oração, em silêncio no meu quarto, sozinho, e eu escutava o Espírito Santo falando: fala isso, fala assim, fala assado, faz isso, faz assim. Até o jeito que eu devia me comportar ali naquele momento. Se coloca de joelho, fica de joelho, adora a Deus agora. O Espírito Santo me dando o passo a passo de tudo. E quando a gente vai para o desafio depois, o resultado é sobrenatural. Então, quero orar por você e quero te estimular a não ficar na superficialidade, não deixar a vida te levar, não deixar a correria, a preocupação, a ansiedade ou a distração roubar o tempo das suas conquistas, o tempo em que a sua vida pode ser transformada de uma forma radical e veloz. Não perca tempo na vida, mas busque o Senhor, e tudo mais Ele vai fazer na sua vida, dando cumprimento, transformando em realidade o plano maravilhoso, o plano glorioso que Ele tem para a sua vida. Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. Eu quero fazer aqui um convite, depois eu vou orar em cima desse texto aqui, em cima desse enredo eu vou orar por você. Mas eu quero nesse momento fazer um convite para as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, dizendo: o primeiro passo desse acesso à presença de Deus é você crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou de entre os mortos, porque é isso que a Bíblia diz, e você o receber como único Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9: se em teu coração você crê que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus de entre os mortos, e com a sua boca você confessá-lo como Senhor, você será salvo. Então, para nós nos tornarmos seres espirituais, para nós nos transformarmos em filhos de Deus, o primeiro passo de fé é abrirmos o nosso coração e recebermos Jesus como Senhor da nossa vida. E pedirmos a partir de então que Ele nos santifique, que Ele nos livre do mal, que Ele governe a nossa vida através da Sua palavra e do Seu Espírito Santo. E a partir dessa experiência, tudo começa a mudar dentro e fora de nós. A primeira mudança interna é a paz dentro do nosso espírito. Então eu acredito que hoje tem pessoas que tenham chegado aqui precisando de paz de espírito. E essa paz está à sua disposição. Basta você receber Jesus no seu coração, e junto com Jesus vai entrar a paz dele, a paz de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus vai entrar na sua vida por meio do seu Espírito. Vamos fazer isso? Quer fazer isso comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste dia declarar que creio naquilo que diz a Tua palavra,
que Jesus Cristo veio a este mundo, enviado pelo Pai, como homem, para morrer por mim, na cruz do Calvário, sendo ali o preço por todos os meus pecados. Hoje eu te peço, Senhor, que o sacrifício da cruz de Cristo tenha eficácia completa na minha vida. E para isso também eu declaro que hoje eu recebo a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de entre os mortos, como o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.